Você sabe identificar divergências no gráfico? As divergências são sinais muito importantes, muito poderosos e muito assertivos na hora da gente fazer trade, na hora da gente fazer a nossa análise técnica, seja para day trade, scalp, swing trade, position trade, enfim, o que você tiver aí analisando, as divergências eu tenho certeza que vão agregar uma informação muito valiosa na sua análise. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático, backtest, gosto de trazer esses insights de análise técnica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Então vou projetar a tela aqui. Aqui eu estou no gráfico da PEP, né? A PEP porque eu estou no gráfico de 15 minutos e a PEP é uma moeda que oscila muito, ela é muito volátil, né? Então os movimentos dela são muito expressivos, né? A gente consegue pegar movimentos grandes, né, em tempos gráficos curtos, né? Isso também acarreta a várias coisas, né? Por exemplo, a gente tem que usar stops mais longos, a gente ter uma taxa de acerto talvez um pouco menor, né? Então temos que tomar cuidado aí, principalmente com a gestão de risco, né? No gráfico aqui eu já deixei algumas divergências pré-analisadas aqui para a gente não perder muito tempo procurando elas, porque não é tão trivial assim você encontrar divergência, exige um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, né? Quanto mais você perde tempo ali analisando divergências, mais fácil elas vão aparecer para você, tá certo? Vamos lá, né? Primeiro de tudo, o que é uma divergência? Uma divergência, como o nome diz, né, é uma divergência entre coisas, né? Então, que coisas a gente vai ver divergências? Normalmente a gente vê divergência entre o preço, né, os candles, e um indicador oscilador, né? Então, o que é um oscilador? É um RSI, é o histograma do MACD, por exemplo, é um ADX, é um estocástico, enfim. Normalmente são esses indicadores inferiores do gráfico, né? Não são os que ficam em cima dos candles, senão são os que ficam aqui embaixo, né, em outra escala. Normalmente esses são os osciladores, tá? E como que a gente analisa a divergência? Normalmente a gente vê que o preço está fazendo uma coisa, está apontando para um lado e o indicador está apontando para o outro, né? Então, normalmente a gente analisa topos e fundos, né? Então, por exemplo, o preço fazendo topos mais altos, mas o indicador fazendo topos mais baixos, né? Isso é uma divergência bearish, né? Uma divergência que aponta para queda, porque significa que os topos estão perdendo força, porque o indicador já começou a apontar para baixo, né? A gente vai ver alguns exemplos disso aqui. Então, vamos ver aqui o que eu já marquei, né? Por exemplo. Então, aqui a gente tem essa primeira aqui, ó, o preço fazendo fundos iguais, né? Fundos no mesmo patamar, enquanto que o indicador está apontando alta, está fazendo fundos mais altos, né? Então isso aqui é uma divergência bullish, né? Um sinal de alta, né? E olha só o que veio depois disso, né? Aqui começou a alinhar o preço, né? Fazendo fundos mais altos e o indicador também, né? Depois ele começou a alinhar. Mas aqui, quando aconteceu isso aqui, já é tarde, né? O nosso sinal é a divergência, quando os fundos estão iguais, enquanto que o indicador está apontando para cima. Se a gente pega esse sinal aqui, ó, na PEP, 5%, né? Então, um sinal muito bom. Aqui a gente tem outra divergência. Essa aqui é uma divergência onde o preço está fazendo fundos mais baixos, enquanto que o RSI está fazendo fundos mais altos. Então, a mesma coisa, a gente fez um fundo mais baixo aqui, mas ele é um fundo sem força, porque o indicador já está apontando alta, né? Já está apontando alta há bastante tempo e, eventualmente, eles vão se alinhar, né? O preço vai se alinhar ao indicador. Então, aqui teve um sinal lindo também aqui de divergência na PEP, quase 10%, 9,88% de lucro. Aqui a gente tem outra divergência, essa aqui é uma divergência bearish, né? Uma divergência que aponta para baixo, uma divergência de short para vender, né? Porque a gente está fazendo topos iguais, enquanto que o indicador já começou a apontar queda, né? Começou a apontar perda de força. E aqui a gente viu uma queda também violentíssima, né? Na PEP. Se você entrou aqui, olha só, 8,5% ali. Muito bom. Aqui a gente tem outra divergência. Essa aqui é uma divergência um pouco diferente, porque a gente está fazendo topos mais altos e o RSI está fazendo topos iguais. Também indica uma perda de força. Não é um topo mais baixo no RSI, mas são topos iguais. Então também é uma divergência. O indicador não está acompanhando o que o preço está fazendo. O preço está esticado demais. E olha só também a violência desse movimento para baixo, né? 11% aqui na PEP. Aqui a gente tem outra divergência, né? Daquele tipo que a gente já viu, onde o preço faz fundos iguais e o RSI está fazendo fundos mais altos. Também um movimento violentíssimo aqui na PEP, né? Olha só, 9%, só um movimento forte aqui, né? Aqui temos outras do mesmo estilo, né? Fundos iguais, lateralidade, enquanto que o RSI está apontando para cima. Esse movimento aqui não foi tão forte, né? 2,5%. Aqui uma divergência bearish também, topos iguais, ó, 3 topinhos igual aqui, 3 topinhos no mesmo patamar e o RSI apontando para baixo, né?
Mesma coisa, divergência bearish, para queda, né? Divergência para cair aqui. Então essas são as formas que a gente identifica divergência, né? Não precisa ficar o tempo todo candle a candle olhando, né? Você olha quando você vê topos bem definidos no gráfico. Então, no gráfico é relativamente simples de você ver, né? O gráfico, se ele está fazendo topo, você consegue identificar os pontos do topo de forma simples, né? Então, identifiquei 3 topos aqui. O que o RSI está fazendo? O RSI está caindo. Claramente está caindo, né? Então, divergência para baixo. O mercado está lateral. Está fazendo aqui, não dá nem para dizer que são fundos, né? O mercado está lateralizando nessa região aqui, enquanto que o RSI está apontando para cima. Mesma coisa, né? Uma divergência. Então, é assim que a gente vai encontrando. Aqui é a mesma coisa, ó. Lateralidade e o RSI claramente não está lateral, né? Claramente. Quanto mais clara for a divergência, melhor, né? Se você pegar a divergência muito subjetiva, vai ser mais complexo de você conseguir operar e ter sucesso, tá? Então, essa é a forma que você identifica as divergências. Como eu disse, funciona praticamente qualquer tempo gráfico, qualquer ativo, né? Divergência é uma coisa muito poderosa mesmo, tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês agora? Agora eu quero mostrar para vocês o indicador do TradingView, né? Que é um indicador grátis que encontra divergências de forma automática. Então, se tiver em português, você escreve divergências mesmo. Se tiver em inglês, você escreve divergence aqui. E ele aparece, ó, nos technicals. Então, Divergence Indicator. Esse aqui é do TradingView mesmo, tá? E olha só, ele mostra as divergências na tela, né? Ele não vai encontrar todas as que eu coloquei, né? Mas ele encontrou até que bastante, né? Olha só. Então aqui, por exemplo, ele encontrou essa que a gente desenhou aqui, encontrou essa que a gente desenhou aqui, né? Aqui eu não tinha desenhado nada, ele encontrou uma, né? Não foi muito forte, né? Pode ver que o mercado continua a ter lateral. Essa de queda ele encontrou aqui. Essa de queda eu não tinha desenhado nada aqui, ele encontrou uma. Aqui essa bullish ele encontrou, a que eu desenhei. Aqui ele encontrou uma de queda, que eu não tinha desenhado nada. Enfim, ele é bastante assertivo, ele acerta bastante coisa, ele não vai encontrar tudo. Ele vai encontrar algumas que não vão estar certo, né? Você tem que, como tudo que é automático, né? Você tem que auditar e verificar, mexer nos parâmetros, né? Que ele tem parâmetros para você mexer, então você pode mexer nos parâmetros dele e trabalhar com esses sinais aqui. E o legal do sinal automatizado é que fica muito mais simples de você testar, né? Então você pode vir no futuro aqui, aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, pega a última semana e vê todos os sinais dele, né? Como que esses sinais se comportaram, qual que foi a pernada de alta, qual que foi a pernada de baixa, né? Onde seria melhor você posicionar seu stop. E assim você consegue ter uma base, né, para você operar daqui para frente. Então, quando der o próximo sinal, você sabe mais ou menos quanto você tem que pôr de alvo, quanto você tem que pôr de stop, né, para operar com base nele, tá? Então, esse é um indicador aqui grátis do TradingView que você pode usar, o Divergence Indicator aqui, para trabalhar, encontrar divergências de uma forma mais rápida, tá? Do que ficar olhando o gráfico e procurando pelas divergências você mesmo. Agora eu quero mostrar para vocês um indicador meu, né, que é o 5 em 1. Esse indicador 5 em 1 ele é muito poderoso, tá? Porque ele, como o nome diz, né, ele é 5 em 1, ele tem 5 setups dentro dele, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 aqui é o divergências, né? Eu deixo até o nome dele para ficar bem claro. E como que ele funciona? Ele funciona com qualquer oscilador que você coloca na tela, isso que é o legal, né? O do TradingView aqui, você viu que ele só tem o RSI praticamente para você colocar. O meu não, o meu você consegue usar com qualquer oscilador. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui, ó, setup divergências, eu escolho o indicador que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo divergências com o preço e o histograma do MACD, né? O histograma do MACD está aqui escondido, ó. Então ele vê a mesma coisa, né? Topos mais altos no preço e topos mais baixos do MACD, ou fundos mais altos no preço e fundos mais baixos do MACD, né? E aí ele traça essas divergências e mostra pra gente no preço mesmo os pontos onde essas divergências estão. Então ele é muito poderoso por isso. Aqui eu posso trocar ele também para ele operar com o RSI, por exemplo, o RSI que a gente está na tela. Então vem aqui, eu escolho o RSI e ele já muda as etiquetas aqui, encontrando divergências com o RSI que está na tela. Então você pode colocar a DX na tela, você pode colocar qualquer oscilador aqui, que ele vai encontrar divergências entre o preço e o oscilador que você colocou na tela, tá? E esse indicador, ele faz parte do meu pacote de assinatura. Então se você tiver interesse em ter acesso a esse indicador aqui, vários outros, estratégias de trade também, que você pode até usar para automatizar o seu trade, é só você entrar no meu site, é sotrade.top. E aqui você tem os 3 planos, né? O mensal, semestral, anual, tem toda a explicação de como funciona, tem um vídeo aqui bem completo explicando exatamente como funciona o produto, tá? E aqui, assinando, você vai ter acesso a esse 5 em 1, vários outros indicadores, estratégias para você fazer backtest, você pode até automatizar o seu trade, né? Quem comprar esse mês vai ter acesso de graça não, né? Incluído no pacote ao nosso bot,
que é o bot que automatiza os nossos sistemas, né? Então, se você tiver interesse em automatizar o seu trade, também você consegue automatizar os nossos sistemas com o nosso bot, que já está incluído no pacote aqui. No futuro, esse bot vai ser um preço à parte do plano, tá bom? Então, se você tem interesse nisso, confere meu site sotrade.top, beleza? Sobre esse vídeo aqui de divergências é isso, pessoal. Acho que ficou bem completo a forma de você identificar e a forma de você operar essas divergências. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você incluir na sua análise. Se ficou qualquer dúvida, vamos trocar uma ideia nos comentários. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um abraço e até a próxima.